essas coisas não queimam em meu coração? Por que que vai chegar segunda-feira e eu começo o meu trabalho e eu esqueço da esperança que deveria ser uma âncora da minha realidade? E aí, talvez eu tenha que reconhecer, muito parecido com o povo de Jerusalém na época, é que eu não vou acreditando nos juízos do Senhor. Eu conheço os juízos na esfera da razão, só que eles não entraram na realidade do meu coração. E aí a minha vida, invariavelmente, ela começa a ficar muito parecida com a vida do incrédulo. Com a exceção que domingo eu vou na reunião. Com a exceção que eu não falo palavrão. Com a exceção que eu dou oferta, eu dou dinheiro. Mas a minha agenda de vida, as minhas expectativas, os meus sonhos, são muito parecidos com aqueles que não conhecem o juízo do Senhor. O Senhor está falando, olha os sinais que eu tenho dado. Tenho mostrado que em breve as coisas hão de acontecer. E é um pouco que o Senhor fala ali em Lucas, e acho tão interessante esse paralelo que ele propõe, porque ele vai falar do princípio das dores, ele vai começar a falar das coisas que vão acontecer, ele vai falar, as nações ficarão em perplexidade. Vós, porém, exultais, olhai para o céu, porque em breve a redenção se aproximará. E olha que paralelo, irmãos, são os incrédulos que deveriam ver essas questões com perplexidade, nós não deveríamos. O nosso Senhor já tem nos alertado, o nosso Senhor já tem nos ensinado. A perplexidade deixa para aquele que não conhece o Senhor, deixa para o incrédulo. Nós olhamos para o céu, o Senhor tem dado sinais, Ele tem dado seus atalaias, eles têm anunciado e o Senhor tem esquentado o nosso coração. A perplexidade vem sobre nós quando nós ainda estamos depositando nossa confiança nas coisas do mundo, porque aí nós ficamos perplexos. Nossa, eu estou investindo tanto nessa empresa, se essas coisas acontecerem, nossa, e o que vai acontecer com meus filhos, com minha família? E nós olhamos as coisas do mundo. Existe essa expressão em 1 João 2,17, uma expressão que aparece em 1 João 17, que também aparece lá em 1 Coríntios 7, quando Paulo está falando sobre casamento. O mundo passa. E João vai dizer, o mundo passa e todas as concupiscências vão passar. Não coloque seu coração nessas coisas, isso vai passar, é temporário, é passageiro. E o conselho que Paulo dá lá em 1 Coríntios 7, ele é mais impressionante ainda, versículo 29 ao 31. O que eu vos aconselho é que os casados vivam como se não fossem, e que os que se alegram como que se não se alegrassem, os que choram como que se não chorassem, aqueles que possuem bens como se nada possuíssem, aqueles que dependem do mundo como se dele não dependesse. Por quê? Porque a aparência do mundo vai passar. Paulo não está nos aconselhando aqui, irmãos, a separarmos as nossas esposas. O que Paulo está dizendo aqui para nós é, não coloque seu casamento como o centro da sua vida, porque não é. O centro da nossa vida é o Senhor Jesus. Quando Ele não é, irmãos, tudo se balança, a gente se perde. Nossa missão de vida se perde. Quando os nossos filhos se tornam o centro da nossa vida, o Senhor, Ele deixa de ser a nossa esperança. A nossa esperança começa a ser a formatura dos nossos filhos. A esperança nossa começa a ser comprar um apartamento para o nosso filho poder casar e ter um apartamento. E aí eu tenho que comprar um apartamento para o meu filho, então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, eu tenho que fazer pactos com Mamon, eu tenho que servir esse Deus Mamon, eu tenho que me curvar diante dele. E o que acontece com isso? Eu não vou me preparando para o inevitável, para aquilo que o Senhor já tem falado para mim. Não faça isso, não coloque no seu coração as coisas da terra, isso não é a sua base. Então, passei num concurso público,
fechei um contrato milionário à minha empresa. O Senhor está falando para mim, você está alegre com isso? Viva como se não tivesse, porque isso vai passar. Perdi emprego, estou passando por crises, tenho problemas. Não fique triste, isso vai passar, porque a nossa esperança é uma pessoa. 1 Timóteo 1:1, Jesus Cristo, nossa esperança. O que você espera? O que eu espero? O que nós esperamos? Tem um conselho do C.S. Lewis que eu acho muito sábio. Ele fala, nunca coloque sua esperança em alguma coisa que você pode perder, porque a sua esperança, ela é frágil. Eu tenho esperança de passar no vestibular, eu tenho esperança de passar no emprego, eu tenho esperança de comprar um carro, eu tenho esperança disso. Não faça isso. A minha esperança está nos meus filhos, a minha esperança está em ter um marido. Não faça isso, porque se você perder isso, qual é a sua esperança? Agora, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separa de Jesus Cristo? Ele é uma esperança firme que podemos ter. Ninguém nos toma o Senhor Jesus, ninguém nos toma a esperança da glória, ninguém nos toma a promessa de estarmos com Ele. Então, os nossos corações precisam reconsiderar o tempo em que nós vivemos. Os irmãos lembram em Lucas 4, versículo 6, quando o Senhor Jesus foi tentado, o diabo fala para o Senhor Jesus assim, te darei toda a autoridade e a glória das nações, porque elas me foram entregues, e eu a dou a quem eu quiser. Nós vivemos num sistema e num mundo, em que Satanás é o príncipe, ele é o senhor. Pode haver pacto e pode haver parcialidade em nós, nesse tipo de reino? O Senhor fala 3 vezes em João 12, 14 e 16, príncipe do mundo, o diabo. Ele é o que tem regido todas as coisas nesse mundo. 2 Coríntios 4:4, Paulo fala que ele é o Deus desse século. 1 João 5, 17 a 19, João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Aí os irmãos conseguem perceber que quem não ajunta espalha, quem não é pelo Senhor é contra o Senhor. Os irmãos conseguem perceber que não tem jeito da gente ser neutro, carta branca, estou de altas, vou ficar um mês neutro. Não tem como. Se o meu coração se inclina para as coisas do reino dessa terra, eu estou me vendendo a isso. Por isso que as palavras bíblicas são duras a respeito desse assunto. Não ameis o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em 1 João 2, lá em Tiago também 4, Tiago vai dizer, infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Mas qual que é a lógica por trás disso? A lógica por trás disso é que eu e você acabamos sendo orientados pela incredulidade. Os irmãos lembram lá de Hebreus 4? Por que o povo não entrou na terra prometida? Não creram em Deus, não creram. Deus fala para mim e para você, em breve eu vou destruir tudo, em breve eu vou aplicar o meu juízo nessa terra, persevera que em breve dar-te-ei a coroa. Fala, mentira, mentira, o Senhor está exagerando. Há coroa para mim nesse mundo, há coroa para mim no sistema, eu quero viver essas coisas. Tem profetas que estão falando que vai estar tudo certo, tem pessoas ao meu redor dizendo que não tem problema nenhum, que esse mundo não vai ser abalado. Agora, se eu faço uma leitura correta ali das trombetas, os irmãos me ajudem aqui. Apocalipse 8, toca a primeira trombeta, o que acontece lá? João vê uma saraivada de fogo misturada com sangue, e isso cai na terra, e 1/3 das árvores, da erva verde, da terra, destrói. Toca-se a segunda trombeta. João olha para o céu e vê uma montanha pegando fogo, descendo do céu. Ela cai no mar. 1/3 dos seres viventes que vivem no mar morre. Toca a terceira trombeta. Vê uma estrela também como tocha de fogo caindo do céu, chamada absinto, amarga, águas amargosas, cai nos rios, cai nas águas doces, e 1/3 das águas doces do mundo se tornam amargas.
Deixa eu abrir um parêntese, porque eu acho muito interessante a contribuição que o irmão Dinos dava sobre esse texto. Não sei se os irmãos vão lembrar. Porque ele até fala assim que ele nunca entendia como que poderia, né, cair uma estrela, cair o que for, num sistema de rios, num sistema fluvial, e contaminar 1/3 das águas doces do mundo. Porque em algum momento o rio ou a água doce para, né, e aí não tem como contaminar outras partes. Até que ele estudou e viu que na América Latina, aqui na América do Sul, há 1/3 das águas doces do mundo. Então ele até coloca como sugestão, né, que se essa estrela cair ali, lá na bacia do Amazonas, lá em cima, e contaminar todo esse sistema de águas doces da América do Sul, nós temos 1/3 das águas doces do mundo transformadas em amargas. E nessa trombeta, o Senhor fala, e muitos homens morrerão por causa dessas águas. A 4ª trombeta toca, há sinais nos céus. 1/3 do sol, da lua, das estrelas é afetada, o brilho do céu muda, escurece-se as coisas. A 5ª trombeta toca, os homens que não têm o sinal, o selo, a fronte de Deus, eles começam a sofrer com uma dor terrível, como uma picada de escorpião durante 5 meses, sofrem sem parar essa dor, procurarão a morte, não encontrarão, estarão desesperados para que alguém aplaque essa dor, e ninguém vai conseguir, até chegarmos na 6ª trombeta, aonde 1/3 da humanidade será morta. Um exército de 200 milhões de gafanhotos, pessoas, sei lá o que vai ser, por meio do fogo, da fumaça e do enxofre, 1/3 da humanidade será morta. Olhei hoje de manhã no Google para não falar muita bobagem. 7,6 bilhões de pessoas vivem nesse planeta. Isso significa que se essa trombeta fosse tocada hoje, 2,5 bilhões de pessoas estariam morrendo. E aí eu pergunto para você e para mim, o que você espera do futuro? O Senhor não tem nos advertido? Ou nós achamos que isso é uma figura alegórica? É uma expressão? Porque quando se toca a 7ª trombeta, os irmãos lembram de Paulo? Ao ressoar da última trombeta, João ouve uma voz, quando toca a 7ª trombeta, aleluia, o reino deste mundo se tornou de Deus e do seu Cristo. Toca-se a trombeta, o Senhor passa a reinar. Esse é o testemunho dos 24 anciãos, quando vem a trombeta tocar. Graças te damos, ó Deus, tu que eras e que és, não que há de vir, porque ele veio, porque passastes a reinar e assumistes o teu lugar na terra. O que nós esperamos, irmãos? O que nós esperamos?